Saiu. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras, que plasmaram essas mãos perfeitas, que aqui abaixo o som? os caídos e curam feridas. Baixar não. Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, que fizemos o que fizemos Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos. Espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Não, pode isso. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fogo. Água para me beber. É porque tá o filho. Daí. Aí depois não dá pra você baixar o som. Não deixa. Tem água pra beber.
Muito boa noite, estamos ao vivo, noite de terça-feira, hoje é o dia 23 de fevereiro de 2021 e graças a Deus estamos aqui, chegamos até aqui e hoje com a companhia do Mauro, Mauro Augusto, né, como ele colocou no nome aqui, Mauro Augusto, que faz parte de Maria Nunes e hoje nós temos a oportunidade de compartilharmos alguns conhecimentos aqui na noite. Boa noite, Mauro. Seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Quer dar alguma palavra inicial, cumprimentar a turma aí? Olha, eu gostaria de saudar a todos pela oportunidade de estarmos aí juntos, né? Aprendendo um pouco, dividindo os nossos conhecimentos, que não são muitos, mas graças a Deus a gente está se esforçando, e que o esforço, né, a vontade é o papel principal que nós temos diante da nossa caminhada. Que eu possa estar contribuindo efetivamente aí com os nossos amigos, com os nossos irmãos, que possamos dividir aí de forma que nós podemos juntos garimpar nessa nossa caminhada, né, alguns conhecimentos que nós possamos levar aí para o nosso aprendizado, principalmente para o espírito. Muito bem. Estão conosco aqui já a Rosângela Gomes, dando boa noite. A Mércia Gonçalves está conosco aqui. Yara Rosa Prates. A Mércia também gostou da música, né? Da Mércia adora a parte da música, né, Mércia? Cláudia Noronha. Selmo Gomes. A turma está toda aqui, graças a Deus. Então vamos à nossa prece. Esses aqui são os que já se manifestaram e aos poucos nós vamos mostrando a turma aí, deixando esse recadinho para você aí. Perfeito. E vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo da noite de hoje, sob a bênção do nosso Senhor das estrelas, esse Espírito crístico luminoso, que se dignou estar conosco aqui, vestiu as nossas roupas, calçou as nossas sandálias, caminhou nas nossas estradas, alimentou conosco, conversou conosco, nos ensinou, e até hoje continua nos amando de uma maneira que nós ainda não conseguimos compreender. Senhor Jesus, obrigado por estar conosco ainda hoje, através da presença dos teus amigos, dos teus mensageiros, dos nossos irmãos espirituais, e que o teu coração ilumine, e que tua luz ilumine o coração e a mente do nosso companheiro Mauro, que fará a exposição da noite de hoje. Que assim seja. Eu gostaria de fazer um pedido para você, porque minha esposa gostaria de estar participando, e ela queria o link. Como é que eu faço para passar esse link para ela? É o meu mesmo aqui? Ela quer participar com você na tela ou ela quer assistir? Quer assistir. Assistir, tá. Eu vou mandar para você no WhatsApp agora, ok? Isso. Mas eu acho que é o mesmo que você já me mandou, só basta eu compartilhar para ela. Não, não, é diferente. Não? É diferente? Ok. Só um minutinho. Ele vai mandar aqui no meu WhatsApp. Ao vivo é assim, viu, gente? A gente vai... a gente faz aqui ao vivo. Ela está do meu lado aqui, mas ela quer participar como ouvinte. Ah, maravilha. Tá chegando aí, tá? Ok. Depois estou aqui mesmo. Já foi. Então, a palavra, né, o tema de hoje, servilismo, né? Como é que é o nome do livro mesmo? Desculpa, esqueci. Renovando Atitudes. Do livro Renovando Atitudes. Então, com vocês, o Mauro. Que Deus te abençoe. Uma boa palestra. Se Deus quiser, nós todos. Boa noite a todos mais uma vez. Nós aqui estamos, mais uma vez, buscando esse singelo trabalho. Hoje, né, aproveitando a oportunidade de trabalhador da última hora, que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no próprio Evangelho dos nossos companheiros apóstolos que trabalharam para nos ajudar a entender, a conhecer um pouco de Jesus. E como trabalhador de última hora, todos nós devemos estar sempre preparados para servir, para podermos servir na seara do Cristo. Então, quando a gente recebe um convite desse, a gente não pode negar, a gente precisa se esforçar, ainda que seja com uma certa rapidez, né, ou até mesmo com uma certa dificuldade. Mas o importante é que nós possamos estar sempre prontos para servir. O tema de hoje que foi passado para nós, Renovando Atitudes,
é um livro do Espírito Hamed, pelo o nosso companheiro Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro que, quando a gente busca fazer algum estudo, alguma forma de conhecimento a mais dentro do campo espiritual, é importante a gente, às vezes, atentar ao título dos capítulos, ou título do livro, pelo qual nós estamos ali estudando e trabalhando. E nós podemos notar que o título desse livro, ele já traz para nós, assim, uma chamada muito importante, né? Porque ele vai mostrar para nós que nós somos passageiros de muitas reencarnações, nós temos tido muitas oportunidades, mas sempre, ainda como espíritos imperfeitos, dentro de um campo de provação, um campo de expiação muito maior do que provação, né? Nos chama para uma renovação de atitudes diariamente na nossa vida, porque a atitude que nós temos durante a nossa passagem nessas e em todas as outras oportunidades é que vai fazer a diferença do nosso futuro, porque o nosso passado ele já está escrito, mas o futuro nós estamos escrevendo. Então é muito importante que nós busquemos atentar para esses tipos de situações onde a gente encontra essas oportunidades para que nós possamos refletir. Nós vamos ver também que a proposta do Espírito nesse livro é justamente estudar e refletir sobre o ensinamento de Jesus, para que nós possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, esse conhecimento. E quando nós lembramos de Jesus, no seu ensinamento, ele vai mostrar para nós que instruir é uma das nossas obrigações, é uma das nossas oportunidades para que nós possamos evoluir. E o objetivo desse estudo, né, desse conhecimento, é justamente a nossa libertação, porque é através desse autoconhecimento que nós vamos edificando o nosso relacionamento com o outro. E é justamente o outro que muitas das vezes nós encontramos na nossa vida as grandes dificuldades que a gente não entende, porque nós trazemos um passado de obrigações, um passado de afinidades, e isso se mistura pelas bênçãos do esquecimento, e aí a gente acaba não compreendendo, a gente acaba não entendendo os reais motivos para os conflitos, para as dificuldades que nós vamos criando, que nós vamos passando nessa nossa caminhada. E é muito importante também, que quando nós temos que estudar, e para refletir nos ensinamentos de Jesus, nós precisamos procurar o manancial, né? Aonde é a fonte que nós vamos edificar os nossos valores morais, justamente em função de renovar nossas atitudes. E é justamente o Evangelho, né? No nosso caso em particular, a gente vai destacar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já é um Evangelho onde nós temos os valores morais como peça-chave para os ensinamentos do Cristo. Aquela parte que tá legado mais a coisa as situações, por exemplo, de efeitos do Cristo, as falas do Cristo, né? Mas nós vamos nos ater muito mais aos valores morais, que é o que realmente vai fazer com que nós possamos edificar e renovar nossas atitudes. Com isso, nós vamos redescobrir, porque nós já temos, né, isso dentro de nós, que é o potencial como ser humano e espírito eterno que nós somos. Então, o capítulo de hoje está destacado, servilismo, né, ele está amparado, que Hamed vai separar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele separa o capítulo 8, o item 8, para nós estarmos fazendo esse estudo. E o capítulo 9, no item 8, vai dizer para nós o seguinte: a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando a gente para só nesse item, aqui a gente já pode tirar alguns ensinamentos, né?
Porque quando ele vai falar para nós que obediência e resignação são duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, nós podemos, às vezes, perceber que no nosso dia a dia, essa obediência e essa resignação, nós não temos, assim, uma claridade, né, da aplicação dessas duas virtudes na nossa vida. Tanto que ele vai falar para nós que nós confundimos, né, de forma errada com a negação do sentimento da vontade. Porque ser obediente, né, em muitas das vezes, pela nossa ignorância, pelo nosso entendimento que não é completo à luz, né, da espiritualidade, à luz dos ensinamentos do Cristo, nós acabamos confundindo obediência como um servilismo negativo. E ele mostra para nós que ser obediente, por se tratar de consentimento da razão, e o que é a razão para nós, espíritos encarnados? É justamente dotados do livre-arbítrio. Nós temos condições de ser obediente, dando o consentimento para aquilo que nós queremos ser obediente, ou para aquilo que nós estamos sendo chamados. Da mesma forma que a resignação, podemos pensar também como uma obediência, mas ela já é dentro do campo do sentimento. Ela está voltada para o coração, para a aceitação de saber que somos filhos todos, né? Criados simples, criados ignorantes no conhecimento, destinados a ser felizes. Portanto, isso, né, já de início, ele vai trazer para nós um ensinamento muito grande, porque nós devemos ser obedientes à lei de Deus. A lei de Deus, dentro de todas as suas estruturas, né, ela vai mostrar para nós que nós, sendo obedientes, seguindo e sendo resignados, porque nós nos encontramos num planeta que ele está destinado a receber espíritos em formação, espíritos que ainda encontram-se com dificuldades de entendimento, por isso vão ter que passar pelos campos da expiação e da prova. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente está fazendo as palestras, a gente está discutindo no nosso meio espírita, né, parece que é uma coisa automática, todos nós temos que sofrer, todos nós temos que ser resignados. Só que isso é uma escolha de sentimento do coração, porque para que nós possamos evoluir, é necessário que nós passemos por todas as condições que vai nos dar a condição de ser um espírito eterno, um espírito superior. Portanto, nós precisamos experimentar o lado oposto da bondade para que nós realmente fortalecemos no nosso coração a bondade. Porque se nós não conhecermos o lado contrário, a gente não consegue fortalecer aquilo que realmente é verdadeiro. Então, é muito importante, quando a gente está diante das situações da vida, a gente se dá conta disso. Porque quando nós estamos, por exemplo, doentes, quando nós estamos passando por grandes dificuldades, nós achamos que o mundo está desabando sobre as nossas cabeças. É porque nós ainda, talvez, não tivemos ainda a oportunidade de abrir os nossos olhos, o nosso coração e os nossos pés em direção de conhecer que existe uma realidade, às vezes, muito maior, de forma em que há irmãos com uma expiação, né, que vai além da nossa, e nós achamos que a nossa, às vezes, é muito maior. Então, a resignação, né, é uma questão de nós buscarmos nos submeter à vontade de alguém ou ao destino. E que aqui, no caso, né, levando para a parte espiritual, nós vamos estar falando que nós temos que ser submissos à vontade do nosso Pai. E quando nós lembramos Jesus no Calvário, ele se entrega ao Pai, né, que seja feita, né, a vossa vontade. E, ao mesmo tempo, ele pede ao Pai, né, que nos entregue um Consolador, que nos perdoe, porque nós não sabíamos o que fazíamos, pois a nossa ignorância ainda era muito grande, pois ele vem num processo de dar liberdade através do conhecimento, né, momento em que naquele local, naquele tempo, né,
a questão da corrupção, a questão dos vícios era muito grande. E grande parte da população, grande parte da sociedade, ela era justamente obediente de uma forma obrigatória, né? Era uma submissão negativa, não era uma obediência, como colocado para nós, né? Dentro de uma virtude de doçura e de doçura e de bondade. Então, é importante nós destacarmos que quando nós pensamos em submissão, nós podemos pensar que a submissão ela tem duas vertentes. É a condição em que se é obrigado a obedecer, né? E tem a outra vertente, nós podemos pensar num ponto de vista, que é a disposição para obedecer, para aceitar uma situação. Então, uma, nós somos obrigados, em outra, é a disposição de nós obedecermos. Então, quando é que nós vamos ter essa disposição de obedecer? É quando nós tivermos justamente com o que diz Jesus, né? Vamos nos instruir para nos libertar. E é a proposta do Espírito, que quando ele diz, vamos estudar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Então, a questão do estudo, ela é muito importante para que nós possamos agregar no nosso dia a dia o nosso processo libertatório. Nós não vamos deixar que falsos profetas, que desvirtuamento do caminho, nos leve justamente a complicar ainda mais essa nossa experiência reencarnatória. Lembrando que a nossa experiência atual, a nossa experiência presente, é justamente a oportunidade que nós temos. Não devemos esperar uma nova oportunidade, pois que uma reencarnação é um processo complicado, é um processo que envolve grandes situações, né, com grandes espíritos, com grandes permissões, com grandes afinidades e, sobretudo, com muitas, né, dificuldades, pois nós vamos estar nos reunindo, na maioria de nós, mais pelo resgate do que pela própria afinidade. O capítulo 9, ele tem como título, de uma forma geral, né, bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. As bem-aventuranças do Cristo, né, é um capítulo à parte, porque ela nos convida para que nós possamos experimentar o contraditório. Quando a gente vai lembrar das bem-aventuranças, destacando essa que nós estamos estudando hoje, como ser brando e pacífico diante de um mundo cheio de dificuldades, onde a força, o poder falam mais alto? Como ser bem-aventurado numa condição dessa? Mas se nós trocarmos a palavra bem-aventurado por felizes, talvez a gente consiga mudar um pouquinho da conotação, né? Felizes os que são brandos e pacíficos. Muda um pouquinho da conotação, porque traz para nós o sentimento de que, se nós realmente queremos ser felizes, como é proposto, né, por Deus, como é proposto por Jesus, para que nós nos direcionemos para o reino dos céus, a felicidade, né, é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto final. E para sermos felizes, necessariamente, nós não precisamos somente estarmos no mundo espiritual. Nós podemos ser felizes neste planeta, constituindo na nossa caminhada o início dessa felicidade, porque ela pode ser vivida na Terra de forma relativa para que nós possamos justamente alcançar a felicidade que é a que Jesus disse para nós. Não é deste reino, é de outro reino, mas nós não precisamos esperar chegar em outro reino para encontrar essa felicidade, porque se nós não usarmos dos caminhos que são a aplicação das virtudes na nossa vida, nós não vamos alcançar justamente esse estado de espírito. Portanto, ter obediência, resignação, né, que carregam os fardos das provações, mas quando nós nos revoltamos diante desses fatos, né, nós vamos deixar, né, isso cair, como esse fardo abriria e espalhar-se pelo chão. Nós precisamos carregar esse fardo com virtude,
com brandura, né, com pacificidade, pois o mundo hoje nos conclama justamente a não sermos brandos. Por quê? Quando a gente olha para a sociedade de uma forma geral, né, nós vamos ver que a questão do forte, né, do poder, é que realmente, às vezes, falam mais alto. Mas se nós lembrarmos que Jesus também enfrentou justamente essa situação de força e poder do Estado romano, e ele veio justamente mostrar que a brandura é o caminho da nossa libertação, que a resignação é um dos caminhos onde nós vamos entender, né, todas as situações pelas quais nós estamos passando e precisamos passar, para que nós possamos nos libertar justamente desse jugo que nós trazemos com nós, que foram as escolhas que não foram muito bem feitas em oportunidades passadas. Um indivíduo, né, quando ele tem a moral fraca, ele não pode ser resignado, ou muito menos um indivíduo de moral fraca, né, ele não pode ser resignado ou orgulhoso, da mesma forma que também o egoísta não pode ser obediente. Por quê? Quando nós estamos falando de orgulhoso e de egoísmo, nós estamos falando de vícios. E para entrar em linha justamente com a bondade, com a brandura, nós precisamos de trazer para dentro de nós justamente virtudes. Então, o orgulho, o egoísmo, isso vai nos afastar dessa condição, porque nós vamos achar que o individualismo ele vai falar muito mais do que justamente a coletividade. E Jesus foi o símbolo vivo dessas virtudes tão necessárias, tanto naquele tempo quanto hoje. Porque naquele tempo nós tínhamos uma sociedade que estava completamente corrompida pelos vícios, mas hoje, passados 2000 anos, nós temos uma condição muito mais melhorada, mas quando nós voltamos e vamos fazer essa comparação de tempos diferentes, os tempos de ontem e os tempos de hoje, guardado algumas ressalvas, é praticamente o mesmo. Nós estamos muito mais preocupados com o materialismo, com o ter, do que o ser. Nós não estamos muito propícios, né, à renúncia, ao sacrifício, que é justamente atos de submissão à nossa vontade. Nós mais estamos preocupados em ser e fazer e aparecer do que realmente buscarmos um crescimento no campo moral. Então, a atividade que nós temos hoje, intelectual, ela pesa muito mais do que a indiferença moral. Nós vemos aí nas redes sociais, né, na mídia, a pouca preocupação dos nossos irmãos, e aí nós nos relacionamos e nos incluímos também, porque muitas das vezes, né, nós nos esquecemos e nos deixamos levar dentro desse bonde, dentro dessa caminhada, né? Deixa a vida nos levar e a gente esquece que a nossa obrigação é justamente com a nossa moralidade. E por conta de uma condição intelectual, por uma condição material, a gente acaba deixando de lado justamente as aplicações pelo qual nós devemos colocar, que é a parte moral que nós devemos desenvolver nessa nossa caminhada. Trazendo agora para o livro, né, nós fizemos aí uma explanação dentro da parte evangélica, a parte estrutural, que vai nos mostrar justamente essa questão de obediência, porque quando nós trazemos para a nossa vida, do nosso dia a dia, é o caso, né, que o Espírito Radar está trazendo para nós com esse capítulo de servilismo, nós vamos ver que ele vai dar um enfoque, né, um ponto de vista até um pouco diferente. Quando eu estava preparando o estudo para a gente estar discutindo, eu comecei a notar, falei, engraçado, esse estudo parece que não tem nada a ver com aquilo que eu busco no Evangelho de ensinamento. Mas quando você aprofunda no Evangelho, entende os ensinamentos que Kardec traz para nós, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, com muita categoria, com muita passividade, com muita tranquilidade.
Aí você começa a entender que o Espírito nos chama para buscarmos um entendimento por um ponto de vista X. Então, Hamed vai trabalhar essa parte do Evangelho sob uma ótica, e nós podemos encontrar outros trabalhando sobre outra ótica. E isso é tão interessante que mostra para nós que a questão de nós enxergarmos uma situação, ela pode ser de uma forma ou de outra, mas que todas elas deverão estar sempre centralizadas, sempre embasadas no ensinamento do Cristo, e é a lei divina, a lei natural. Então, o que Hamed vai estar começando a falar para nós? Ele vai dizer para nós o seguinte: o servilismo pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Ora, ele está dizendo para nós o que nós lemos lá em cima no Evangelho, né? Quando fala que a pessoa de moral fraca, ela tem uma dificuldade para caminhar nesse caminho da resignação, da obediência, porque ele vai dizer para nós aqui que o servilismo é falta de iniciativa. Então, nós não estamos aplicando o quê? O nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio não está sendo aplicado por falta de conhecimento. Não está sendo aplicado porque nós não estamos na condição de colocarmos o nosso conhecimento justamente porque nós não desenvolvemos. E também nós temos uma coisa que é o complexo de inferioridade. Às vezes a gente se acha muito menor do que o outro. E isso vai trazer para nós uma imaturidade da nossa personalidade. A gente não desenvolve. Porque ele vai dizer para nós que obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Ou seja, a obediência, né, quando nós vamos obedecer ao outro, nós devemos lembrar que nós estamos dentro de uma escala espiritual onde cada um de nós temos um patamar de conhecimento e de desenvolvimento. Então, aquilo que eu estou fazendo pode ser melhor feito, melhor produzido, se o outro puder me ajudar, mas de forma clara, de forma honesta. É uma obediência com conhecimento. Porque quando nós falamos lá no começo que a obediência pode ser uma condição em que você é obrigado a obedecer, ela pode ser uma forma negativa, e da mesma forma que pode ser uma disposição para obedecer. Mas na primeira condição, ela não é tão negativa quando eu lembrar que quando espíritos que chegamos na Terra, né, como filhos, né, nós estamos na condição de obedecer. Por quê? Nós temos que seguir os ensinamentos que aqueles que nos acolhem nessa chegada na Terra vai nos direcionar. Mas haverá um momento em que nós precisamos nos libertar. É por isso que a gente ouve falar que a importância de nós firmarmos na educação de nossos filhos, né, valores que vão construir o homem de bem. Então, nós começamos a notar e a entender que essa questão do servilismo vai depender muito de como nós vamos aplicá-la à nossa vida, né? Enquanto nós estivermos já dotados do nosso próprio poder de seguirmos na nossa caminhada, como espírito já em crescimento, já não tendo essa dependência daquele espírito que nos acolheu quando aqui nós chegamos. E ele continua: a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e mais o consciente possível. Então, ele vem dizer para nós que ser obediente, né, é colocarmos para fora, né, justamente a nossa racionalidade dentro de uma lógica e compreender. O mais consciente possível é quando nós estamos com o conhecimento dentro das linhas educativas da própria doutrina espírita, que é esse ambiente que nós estamos trabalhando, buscando a nossa melhoria, buscando a nossa forma de caminharmos com mais condições de amanhã sermos melhor do que nós somos hoje.
E ele diz que os problemas de servilismo, eles foram gerados em muita circunstância na infância, quando pais instigavam o medo e ameaça, como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de propósito comum e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Olha o que Hamed vem dizer para nós, que na nossa infância, né, acontecem situações em que os pais, né, por um comodismo, né, eles ameaçam os filhos para que eles fossem obedientes. Então, a obediência que esses pais estavam buscando não é uma obediência dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro da lei de Deus. Era um propósito mais cômodo e rápido para resolver uma situação, às vezes, de educação. E quando nós lembramos que a espiritualidade nos ensina que a nossa obrigação para com os nossos filhos, nós vamos carregá-la conosco nesta encarnação e em outras. Porque esse espírito que chega nesse planeta, ele vem com o propósito de se educar. E nós somos essa fonte, esse início dessa caminhada. Então, nós temos que dar para ele os valores que são realmente os valores essenciais. Mas nós estamos falando de um tempo atrás em que a educação tinha uma conotação. E essa educação ela era uma educação muito mais rígida, porque nós passávamos por um processo justamente de melhorias tecnológicas, de melhorias morais, de melhorias circunstanciais, em que essas coisas vão mudando. Mas hoje em dia, nós estamos diante de situações em que isso ainda não mudou, né? Nós estamos hoje, às vezes, não fazendo uma ameaça, mas nós estamos fazendo uma pré-condição. Nós estamos deixando os nossos filhos alienados, né? Por conta de que eles façam alguma coisa que atenda esse propósito cômodo nosso de nos resolvermos. E a gente sabe que isso, né, não vai fazer com que esses espíritos possam ser espíritos de bem, porque eles vão crescer numa situação, como ele coloca para nós aqui, né, em circunstâncias que vai forçar que quando esse espírito começar a caminhar, ele vai encontrar um pouco de dificuldades vida fora. Então, nós vamos ver que a conotação que Hamed dá nesse estudo de servilismo, ele se volta justamente para a educação do espírito jovem, aonde a sua formação vai se fazer pela mão de espíritos que já estão mais maduros, né, por espíritos que chegam com a obrigação de recebê-los. Mas são espíritos, às vezes, em condição de dificuldades, né, por trazerem consigo expiações e provas que serão passadas, e se ele não for bem direcionado, né, ele não vai vingar. Por quê? Quando nós temos conosco expiações, é de saber que todos nós, independente de sermos espíritas ou não, nós vamos ser colocados de frente para a nossa dificuldade. Então, aquele que vem com uma dificuldade com o alcoolismo, né, não vai ser afastado dele o alcoolismo, ele vai ser colocado de frente para essa expiação, para que ele consiga demonstrar que ele realmente vence essa etapa e possa seguir em frente. Então, o ambiente pelo qual nós somos colocados, ele está em concordância com a nossa necessidade. E ele vai dizer para nós que adultos com tal formação familiar, né, com essa formação que ela não está correta à luz dos ensinamentos do Cristo, né, se não forem espíritos maduros e decididos, com uma farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, né, eles vão viver com essa intrusão educacional. Ele quer dizer aqui para nós que são jovens, né, que se tornam adultos por não ter tido, né, essa base familiar de educação, de ensinamento, e necessariamente, ele não está falando para nós aqui que tem que estudar numa escola boa, que tem que ter tido grandes notas, porque nós não podemos confundir com a intelectualidade e com a moralidade. Ele está dizendo numa formação familiar, né,
com bases evangélicas. E nós vemos hoje que as pessoas, né, às vezes estão esquecendo muito disso. Então, ele chama cada um de nós, né, que está começando a caminhar nesse sentido, para que nós possamos observar que seja feito dentro dessa condição de obediência, mas uma obediência servil, e não uma obediência em que ela seja da forma negativa, onde nós vamos estar justamente tentando anular a postura, né, do outro. Porque quando a gente desenvolve dessa forma, né, esse modo forçado de obedecer aos outros, né, nós vamos desenvolver neles uma postura de anulação das próprias metas, né? A gente vê alguns casos muito antigos, né, mas hoje também a gente ainda vê falar, né? Hoje nós estamos vendo aí que a sociedade clama, né, principalmente nessa questão das relações familiares, né, envolvendo o sexo feminino, né? Há uma questão de submissão muito forte, né, onde o marido, né, às vezes ele é tido como aquele ditador, né, dentro de casa, né? Quando ele chega, a situação é uma situação onde as coisas elas são acalmadas, vamos dizer assim, pela imposição da sua postura. Mas nós vamos entender que essa postura, né, desses nossos irmãos, que ainda continua nessa condição, às vezes são posturas herdadas da própria educação que eles tiveram. E muitos desses irmãos trazem consigo, né, essa condição de necessidade de expiar. Mas quando eles chegam pela bênção do esquecimento, aí a gente acaba tendo essa dificuldade de entender, e aí nós vamos atrapalhando cada dia mais a nossa caminhada, o nosso entendimento. A Média vai falar para nós que a psicologia, que é um dos campos do trabalho, né, da psique, ele vai dizer que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e autoridade, que, passivamente obedecidos, trazem prazer e satisfação. Você vê que o espírito que traz consigo, né, essa dificuldade na reencarnação, né, ele vislumbra nele essa necessidade de se refazer, mas ele não consegue esse manuseio dessa necessidade, então ele vai trabalhar com isso de uma forma contrária, né? Ele vai trabalhar com isso de uma forma prazerosa e satisfatória, ou seja, ele está cometendo ainda mais vícios do que ele já tinha. Então, nós vamos ver que a personalidade de algumas pessoas, ela está em controlar a outra, né, justamente pela satisfação e pelo prazer. O ser humano que rejeita as ordens de comando, ele vive constantemente numa confusão mental. O que ele quer dizer com isso para nós? Que quando a gente está numa condição de alienado, né, em relação a uma situação dessa, e essa confusão mental que ele está se referindo, é porque tudo que o alienado vai fazer pela imposição do outro, né, ele sempre acha que não foi bem feito. E aí ele acaba caindo, né, na decepção, ele cai na revolta, na indignação, porque ele espera receber daquele que está sendo o alienador, né, amor e consideração. Mas quando a gente volta para os ensinamentos do Cristo, volta para a base evangélica, né, nós vamos lembrar que a nossa felicidade, ela não é construída no outro. Nós construímos a nossa felicidade em nós mesmos. O outro serve como campo de trabalho, de oportunidade. Então, nós nunca podemos esperar do outro aquilo que nós queremos. Porque sempre que nós chegamos nesse ponto, o que vai acontecer conosco? Nós vamos justamente cair em decepções. Então, são casos em que as pessoas perdem, né, completamente, às vezes, o equilíbrio, quando tratava de uma situação ou de um companheiro, né, de um amigo, e justamente, né, quando vai descobrir, é uma situação que cai na decepção. E isso
é justamente um dos fatores que faz que nós criemos os nossos inimigos, que é a decepção que nós provocamos. E aí a gente passa a encarnação com essa dívida com o outro, né? Às vezes o outro não conseguiu sair dessa obsessão, então nós vamos trabalhar uma reencarnação com pessoas tendo obsessões, pessoas obsidiadas, por conta dessa revolta, por essa indignação. São espíritos que às vezes não se libertam por causa dessa comiseração, por causa desse agravante em relação a uma oportunidade que teve com o outro. E nesse sentido, né, voltando agora mais na questão da educação, impor limites e conhecer o não, Hamed vai falar para nós que isso é fator indispensável, né, para nós podermos enfrentar as dificuldades. Porque quando nós temos, logo na nossa infância, a nossa jovialidade, né, o sim constante, né, porque é cômodo, é mais fácil, e a gente vê isso muito na educação dos jovens hoje, porque os pais estão fora, então a gente vê que eles querem compensar, mas quando a gente não está preparado para receber o não, enquanto nós estamos dentro da nossa base familiar, nós vamos receber muito não, quando nós estivermos dentro da nossa base social. E aí, as dificuldades da vida vão cobrar de nós atitudes que nós não vamos ter, porque somos espíritos que estávamos mais acostumados a ser obedientes, né? Não podemos firmar o nosso livre-arbítrio e temos a nossa moral um pouco a desejar, não vou nem dizer fraca, né? Porque ela não está muito bem desenvolvida. Então, é importante que nós aprendamos a receber o não, mas também que nós aprendamos a falar o não nos momentos necessários, né, da nossa continuidade, porque vai fazer bem para nós e para o outro. Podemos crescer junto, entendendo que a vida é um campo de provas e expiações, que é justamente, né, a objetividade para qual o planeta e nós estamos inseridos dentro dele. Então, viver querendo ter sempre os nossos desejos realizados, exigir obediência a qualquer preço, isso não vai fazer que nós possamos avançar. E aí nós vamos ter que entender que isso faz parte, né, de uma situação moralmente pouco desenvolvida. E Hamed também vai dizer para nós que, com o passar do tempo, né, a pessoa que se torna esse alienador, que ele gosta de esse mando de autoridade por prazer e satisfação, né, e às vezes ele vem, inclusive, por esse processo que ele herda, né, dos pais, ele vai dizer para nós que, com o passar do tempo, pode acontecer uma coisa inversa. Nós vamos deixar de exigir obediência do outro e vamos passar a dizer sim para tudo, para satisfazer o outro. Ainda que precisa ser a gente ir às últimas consequências. E é engraçado que, na nossa vida, eu acredito que os nossos companheiros aqui presentes talvez tenha passado por uma situação assim, né? De ter uma pessoa completamente alienadora, né? Exigente, e, de repente, ela muda completamente a postura e ela passa a ser justamente essa pessoa que só vai falar sim, né? Só que há um comprometimento também, né? Porque não tem como você fazer uma mudança radical de dizer sim para tudo, né? Só para satisfazer o outro. Porque quem só diz não, né? Ele vai falar para nós que a pessoa que só diz não pode ser desonesta com ela mesma, porque ela está negando a sua própria missão na Terra, né? Porque ela se arvora em correr atrás das realizações dos outros. Então, nós vamos ver que essa questão de ser obediente, da questão do servilismo, né, é uma questão importante de nós entendermos que a luz do Evangelho, né, ela se trata muito mais na questão do sentimento do coração, que propriamente nós levarmos a obediência, né, naquele sentido negativo, como humilhante, né, como servir, porque sou obrigado a servir. Nós precisamos aprender, precisamos conhecer, para que nós possamos, né, de certa forma, exigir de nós mesmos o nosso processo de melhoria, de libertação.
Então, lembremos, né, que servir nem sempre será considerado uma virtude, porque ele vai considerar que essa postura pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como desviando-se, né, a gente se desvia da nossa própria real missão para o qual nós estamos aqui inseridos na Terra. Então, que nós possamos realmente buscar dentro dos ensinamentos, né, dentro do nosso esforço, dentro da nossa vontade, e aí tem que ser uma boa vontade, para que nós possamos fazer essa mudança. Então, quando a gente estuda no Evangelho, que é esse manancial, onde nós vamos trazer toda a riqueza de entendimento, toda a riqueza das explicações, que é o Consolador prometido por Jesus, que estaria sempre conosco, né, nós devemos sempre buscar o aconselhamento através do Evangelho. Até porque muitos dos estudos que nós fazemos, né, se não tiver ajudas dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, nós vamos ficar com muita dificuldade de entender, dado a condição de imperfeição pelo qual nós ainda somos, né? Por mais que a gente busque, né, a gente busca lá no Evangelho uma leitura, e aí a gente lê, às vezes não entende. Então é importante a gente esforçar um pouquinho, porque quando nós estamos estudando, nós vamos notar que o primeiro agraciado é justamente nós, porque nós vamos nos tornar pessoas diferentes, buscando ser melhor para a nossa caminhada. Então, nós vamos entender mais, né, o motivo, né, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, quais são as razões. Isso vai fazer uma grande diferença na nossa caminhada, porque passado e futuro se encontram justamente no presente. O passado, ele está aqui no presente para que nós possamos fazer a diferença daquilo que nós construímos errado. Então, nós estamos colhendo o que nós plantamos, mas vamos colher o que nós também estamos plantando agora, porque o que nós colhemos do passado, nós estamos acertando as nossas arestas, mas continuamos, na nossa continuidade como espíritos eternos, a plantar para colher no futuro. E nós vamos colher no futuro o que nós vamos plantar no presente. Ou seja, o presente é o momento mais importante. O passado é a experiência e o futuro, como a gente diz, a Deus pertence. Porém, nós é que vamos fazer esse futuro. Não podemos deixar para depois e nem esperar que o outro vá fazer por nós. Porque o Espiritismo, que é essa doutrina maravilhosa, ela está realizando para nós justamente o que Jesus disse. É trazer o Consolador prometido, né, nos dando conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. E isso é a diferença. Porque quando a gente não tem esse entendimento, acha que tudo se resume nesta encarnação, a gente não se liberta. Porque os valores do materialismo são os valores mais importantes. Então, é importante que eu construa uma casa grande, uma boa casa, que eu tenha carro, que eu tenha muito dinheiro, que eu viaje, né? Mas eu esqueço que eu sou um espírito e que eu vou continuar nessa missão de ser um espírito de luz para alcançar justamente a terra prometida, que é a terra onde Jesus nos diz, né? O reino dos céus a nós pertence. Então, nós precisamos buscar as formas para que nós possamos chegar justamente nessa condição de herdar essa oportunidade de sermos espíritos melhores e que nós vamos atrair, né, os verdadeiros princípios da lei de Deus, né, de consolação pela fé e pela esperança. Então, a doutrina dos espíritos, ela quer de nós esforço, boa vontade, mas também, em compensação, nós vamos ser agraciados justamente com essa consolação. Porque quando Jesus vem trazer para nós as bem-aventuranças, que é um capítulo à parte, como eu disse lá no início, né, é o contraditório. Nós estamos diante de grandes dificuldades e ele fala para nós, seja simples, seja fiel, tenha fé e esperança, pois a consolação é justamente aí que nós vamos encontrar. E no capítulo 6 do Evangelho, nós temos lá o capítulo 6, o Cristo Consolador,
nós vamos ver Kardec dizendo para nós o seguinte, que o sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Olha, ele já está dizendo para nós, sentimento do dever cumprido. Então, o nosso coração tem que estar em paz. Nós temos que ter certeza que nós estamos fazendo o melhor. Se nós não fizemos o melhor, nós tentamos. E que a nossa construção, ela depende de nós. E que nossa construção, o tijolo, a nossa base que vai edificar a nossa caminhada é justamente o nosso irmão. Porque ele que vai dar essa oportunidade para nós. Porque se nós estivermos afastados do convívio da sociedade, nós não evoluímos. Porque nós não temos como aplicar justamente os conhecimentos. E como aplicar os conhecimentos diante de uma situação onde a gente não tem como fazê-lo. Aí a gente fica estagnado. E aí, isto foge dos ensinamentos do Cristo e foge, né, da lei de Deus, que é o progresso. Nós estamos aqui para progredir e sermos melhores. Então, o coração vai bater melhor, a alma se serena, o corpo se forra, né, aos desfalecimentos, às dores, pois que quanto mais golpeado é o espírito, menos o corpo padece. Hoje é o contrário, né? Nós temos um corpo muito mais padecido, muito mais sofrido, porque o golpe que nós estamos tomando na nossa caminhada, né, nós estamos sentindo, né, que ele vem justamente no nosso corpo, através das dores, das dificuldades, das doenças. E nós hoje estamos dentro de um momento ímpar, né? A gente ainda não conseguiu entender, a gente vê que a nossa sociedade não está preparada, mas é um momento onde pede uma mudança, né? Nós devemos justamente estar aplicando, né, o estudo de hoje, de Renovando Atitudes, à situação atual, né? As atitudes que eu tenho para com o próximo, elas são verdadeiras? Será que eu estou realmente me preocupando com o próximo diante dessa pandemia? E a gente vai ver que não, né? As situações que têm sido mostradas, elas são situações extremamente difíceis, mas devemos lembrar que a resignação e a obediência aos preceitos de Deus é que vai fazer com que nós possamos libertar. Se o outro não faz, façamos nós. E aí a gente vai ver que Miramês, ele fala para nós que conhecer a nós mesmos é a revelação da mais alta lei da vida e da verdade. Olha essa afirmação, né? Revelação da mais alta lei da vida e da verdade. Porque quando nós estamos trabalhando em favor dos outros, é o caminho se abrindo para nós, sem que nós nos demos conta dessa verdade, né? Às vezes a gente acha que está fazendo o trabalho para o outro, nós estamos favorecendo ele, mas na verdade, nós estamos favorecendo a nós. Porque todo o trabalho que nós fazemos em favor do outro, nós estamos ajudando a nós mesmos. Por quê? A questão de ser verdadeiramente ajudado, ela passa justamente por conhecer a si mesmo. Isso quer dizer, então, que, né, o outro está sendo ajudado nas suas necessidades primárias, mas verdadeiramente ele vai ser ajudado quando ele passar a conhecer a ele mesmo, né? A situação que ele se encontra pede mudança, pede resignação, pede que ele faça diferente, né? Que ele seja, né, um filho de Deus, que ele não fique simplesmente na situação em que ele pode se achar, né, submisso, em que ele possa se achar que ele enfrenta as dificuldades, porque é assim que tem que ser, né? A gente ouve muitos irmãos nossos aí, já está tudo escrito, né? É a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós podemos procurar nos ensinamentos do Cristo, é que nós retornemos ao seu seio, ao seu reino, né? Como realmente espíritos de luz, onde nós passamos por todas as provas, por todas as experiências, e mostramos com dignidade a nossa vocação de espíritos, né? Fiéis, servidores, né? São chamados para o trabalho e lá nós estamos prontos. Tem um capítulo no livro Aveluz, que ele chama Hospitalidade. Quando eu trabalhei esse capítulo, um dos estudos que a gente trabalha, quando a gente pensa em hospitalidade, é muito bem isso, né? Nós vamos receber a pessoa, né? Ou seja um hóspede, vamos trabalhar com toda primazia, recebê-los e tal.
Mas engraçado que Jesus vai falar naquele capítulo lá que a questão da hospitalidade é nós estarmos prontos para servir no momento que for, na hora que for, na situação que for. Porque às vezes a situação chega para nós e nós deixamos passar. Porque nós vamos dizer assim, não estava preparado ainda, eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de algumas coisas que vai permitir que eu faça justamente essa bondade, essa hospitalidade. Mas ele vai dizer para nós que é justamente, né, nos caminhos ocultos que nós estamos tendo a oportunidade, que possamos ser realmente, né, hospitaleiros, preparados para servir quando nós formos chamados. Então, aquele nosso irmão que bate a nossa porta pedindo ajuda, não vamos simplesmente, né, atender a campainha e dizer não, não posso, não tenho. Será que não é a oportunidade que ele está nos dando de melhorarmos, de pensarmos no próximo, de melhorarmos a nossa caminhada? E nós vamos fechar o nosso estudo trazendo para nós uma ilustração no livro Vinha de Luz, capítulo 126, tem como título Obediência Construtiva. Eu gosto muito dos estudos de Emmanuel, porque ele tem uma colocação que sempre está trazendo para nós essa coisa de chamarmos nós para que nós possamos, né, estar sempre ativos, prestar atenção nas nossas coisas. E ele vai comentar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4.1, versículo 1, e Paulo diz assim aos Efésios: assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, é Paulo falando aos Efésios, né, que ele é preso do Senhor. E Emmanuel vai dizer para nós que o exemplo é a suprema humildade perante os desígnios da providência. Paulo preso, ele não falava dos soldados romanos, não falava da condição dele. Ele dizia: estou preso ao Senhor, que andeis como digno, né, daquilo que para ele Deus caminhou. Né? Paulo tem uma história muito bonita, muito formidável, quando a gente está lendo, estudando, mas também é uma história muito sofrida, de muitas dificuldades, de muitas transformações. Né? Paulo se declara apóstolo prisioneiro do Senhor. Né? Uma simples frase, ele vai demonstrar elevada concepção de obediência. Né? Então, nós estamos encerrando, agradecendo aí os nossos irmãos pela paciência. Falei aqui direto, não dei nem palavra para ninguém, nem perguntei se tinha alguma dúvida, mas que nós possamos nos esforçar, né, para sermos esses fiéis servidores do Cristo em toda parte que nós tivermos. Sempre, né, podendo ter certeza que o nosso coração ele está sendo realmente tomado pela vontade de nós fazermos alguma diferença na nossa caminhada. Obrigado a todos e fiquem com paz. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela palestra da noite. Ninguém se manifestou com pergunta aqui, né? Deixa eu só fazer um comentário muito breve aqui. Porque você disse que a gente tem que aprender, né, a receber o não e aprender a dizer o não. E você acabou solucionando, rapaz, uma questão que eu tinha há anos na cabeça. Vou contar um casozinho rapidinho, 2 segundos aqui, porque senão o pessoal vai embora e deixa a gente sozinho aqui. Fica à vontade. Mas é uma história de se não me engano, do Humberto Campos, que a gente vai lendo os livros e alguns a gente acaba perdendo a referência, né? Que veio um português, né, para o Rio de Janeiro, no Brasil colonial, ele conhece uma moça, ele promete para ela casamento e tal, e eles fazem um noivado, e por alguma circunstância ele volta para Portugal, e aí ele esquece da brasileirinha, ele casa com uma outra mulher, ele vive uma outra vida lá e passa a vida toda até desencarnar, e a brasileira também fica no Brasil e acaba desencarnando. E essa brasileira, por questão da promessa que ela tinha de casamento, né, ela ficava sonhando com esse casamento que ela poderia ter e tal, e pela atitude que o noivo teve, né, ele disse não, né, ele não quis casar com ela. E ela ficava sonhando, né, e ficava em frente à penteadeira que tinha no quarto dela, penteando os cabelos ali e tal, e passa a vida inteira esperando esse noivo voltar, e o noivo não volta. Então, ela desencarna, né? Passam-se os anos, mais de 100 anos, esse móvel, essa penteadeira, vai para um antiquário,
e ela vai junto. Né? E um médium, né, ele passando por esse antiquário, vê lá a moça, né, penteando o cabelo, em espírito, penteando o cabelo. Né? Então, pelo que você falou aqui, né, ela não soube. Por que ela ficou presa esse tempo todo? Porque ela não soube ouvir não. E o não, às vezes, não é só da palavra, é da atitude da pessoa também, não é isso? Com certeza. A gente tem que ter muita preocupação com essas coisas, porque às vezes a gente... a tolerância é uma das virtudes que a gente comenta, né? Ela é uma virtude que ela tem dois lados. Eu posso ser tolerante, né? Porque eu vejo que a pessoa precisa, né, de ser ouvida e tal, e aí eu falo, não vou falar nada não, porque se eu falar, eu vou falar com ela vai ficar chateada, ela não vai ouvir, eu não quero falar porque ela vai sentir, né? Então, nós temos que ter essa virtude da tolerância com Jesus, né? Eu posso ser tolerante com meu irmão, desde que eu não esteja comprometendo a sua caminhada. Então, se for necessário falar não, é melhor falar não, porque com isso eu não trago comigo a passividade da minha obrigação perante a lei. Ele não me entendeu, mas eu fui honesto perante a lei. Então, a tolerância, né, a obediência, né, a resignação, são um conjunto de virtudes que, às vezes, a gente precisa aplicá-la, mas ela tem um peso para nós, porque, às vezes, o outro não entende. Muitas das vezes, nós não entendemos o outro. É uma relação um pouco complicada, mas o que Hamed traz para nós é que, justamente, né, que nós possamos buscar esses entendimentos de tal forma que nós apliquemos sempre, né, a lei, os ensinamentos do Cristo. Ok, vamos dar voz aqui aos nossos internautas, né? A Silvia está dando, né, gratidão pelo estudo, né? A Simone está aqui também. Obrigado. Né? Agradecendo ao Mauro. Deus te abençoe, Mauro. Eu adoro quando alguém fala Deus abençoe comigo, porque eu sinto como se a energia chegasse para mim, sabe? Então, Deus te abençoe, viu? É muito bom, né? Bom. E a Mércia, né, que foi aqui a responsável, né, pelo convite, está dizendo aqui, né, agradecemos, né, pelo banquete de luz e por ter aceito o convite em substituir o expositor, que por motivo de enfermidade não pôde realizar a palestra. Jesus interessante que pela boa vontade. A situação de hoje é que eu falava com você no começo, né? Hoje eu estou substituindo o expositor que teve uma dificuldade com enfermidade, mas houve quem me substituísse porque eu não cheguei a tempo por conta de irmãos nossos que estavam lá fazendo, né, alguns atos que traziam dificuldade a outros. Nós temos que entender, né? Cada um protesta da maneira que pode. Infelizmente, eu não consegui chegar a tempo. Teve lá o nosso irmão lá que estava lá firme e fez. Não podemos deixar o outro sem a nossa participação. Isso. Você desculpa o comentário que eu vou fazer agora, né? Mas eu vou te falar que você ficou devendo e você veio voltar aqui para pagar. A lei divina é perfeita, meu amigo. Não deixa nada em aberto. Desculpa a brincadeira aí. Então chegamos aqui ao final, né, do nosso estudo. Né? Muito obrigado à presença de todos que participaram, nossos amigos internautas. Essa palestra ela fica no YouTube. Né? Muita gente vê depois a palestra. Eu tenho certeza que os ensinamentos serão muito úteis, né, para aqueles que acessarem essa palestra depois. Muito boa noite a todos. Eu queria te pedir, Mauro, uma última coisinha, né, já que você está pagando dívida hoje, né, fazer a prece de encerramento para a gente, é possível? Olha, podemos sim, com certeza. Então, nós estamos voltando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, aos nossos amigos espirituais da casa do lar, né, os nossos amigos que trabalham conosco nessas oportunidades, que possamos ter realizado, né, um trabalho de servir na seara do Cristo, que as nossas palavras, os nossos ensinamentos, na realidade são ensinamentos que Hamed, né, que Kardec trazem para nós. Nós estamos sendo apenas mediadores desses ensinamentos, mas que possamos ter contribuído para que irmãos, né, possam aprender, possam satisfazer dentro das suas dúvidas e, com certeza, seguirmos em frente. Que possamos ser iluminados, que possamos esforçar no trabalho e que o presente, né, aliado ao passado e ao futuro, seja justamente o nosso veículo para que nós hoje possamos melhor do que fomos ontem e amanhã sermos melhores que hoje. Que a graça do Pai, né, esteja no coração de todos nós, e que assim seja.
Que assim seja. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, amigos internautas. Né? Um último recadinho aqui da Ilma, que é a gratidão pelo banquete. Banquete, Obrigado. com certeza. Isso aí, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, gente. Em 3 de agosto a gente está aí, se Deus quiser. 3 de agosto tem mais, gente. Ó, tem o recado aí. Ó. Dia 3 de agosto. Pode. Estaremos aguardando ansiosos. Se for presencial, melhor ainda. Dona Meta já me fechou aí. Maravilha, tá fechado. Olha aí. Tá certo. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigado, Mauro. Tchau.